Vamos então dar continuidade ao estudo dos hormônios vegetais, especificamente as auxinas. Então, na videoaula anterior, a gente viu, né, como as auxinas influenciam então no crescimento do caule da raiz e como elas influenciam então nos tropismos, que é o movimento de curvatura das plantas. E nessa videoaula a gente vai ver a dominância apical, a produção de raízes adventícias. O que são raízes adventícias? São raízes que partem diretamente do caule, tá? Por quê? Porque existem raízes, né, que vão surgir de outras raízes, né? Então tem uma raiz principal que surge raízes secundárias. Raízes adventícias não, elas saem diretamente do caule, ok? Como que as auxinas influenciam na formação do fruto, né? A gente vai ver como que o ovário recebe as auxinas e se transforma no fruto, e como que a auxina influencia na queda das folhas, né? Na abscisão, na queda, que a gente chama de poda natural. Vamos lá, então. Nós vimos na videoaula anterior, né, que o caule ele tem uma gema apical, que é uma região no ápice, na pontinha do caule, né, rica em células indiferenciadas que vão promover o crescimento vertical. Só que o caule, além da gema apical, ele tem gemas laterais, né? Essas gemas laterais, elas também têm células meristemáticas que vão se multiplicando. A função dessas gemas laterais é produzir os raminhos das árvores, é produzir as folhas, é produzir as flores. Então, o caule ele cresce verticalmente pelas gemas apicais e ele cresce lateralmente pelas gemas laterais, né, por meio de seus ramos, flores e folhas. Então, o que é a dominância apical? As gemas laterais, na presença de auxina, elas vão ficar dormentes. Elas não vão gerar ramos, por exemplo. Então, a gema apical, na hora que produz auxina, essa auxina ela migra para as gemas laterais e faz as gemas laterais dormirem. Então, o que acontece? Quando tem muita gema apical numa árvore, a árvore tende a não produzir grandes quantidades de ramos. Quando o jardineiro poda a estrutura de cima, ou seja, poda as gemas apicais, ela para de jogar auxina. Quando ela para de jogar auxina, as gemas laterais acordam. Tcharam! Não estou recebendo auxina. Auxina, eu não gosto de auxina. Não tenho mais auxina. E aí o que acontece? Há então a manifestação dos ramos, das flores, das folhas, né? Isso a gente chama de técnica da poda. Ok? Então, o que é a dominância apical? A auxina produzida na gema apical inibe as gemas laterais, mantendo elas em estágio de dormência. Quando a gema apical for retirada, que é a técnica da poda, as gemas laterais passam a se desenvolver em novos ramos. Isso é importante para o jardineiro, por exemplo, para definir como ele quer que a planta cresça. Se ele quer que a planta cresça mais lateralmente, se ele quer que a planta cresça mais verticalmente. Muito interessante, não é? O quarto é a produção de raízes adventícias, tá? Então, existem muitas culturas que, para eles têm interesse comercial da planta, produzir raiz, formar bastante raiz. Então, eles usam uma auxina sintética, né? Eles espirram e com isso vocês veem como que a raiz aumenta, né? Então, produção de raízes adventícias. O que são raízes adventícias? São aquelas que partem diretamente do caule, ok? Então, as auxinas estimulam o enraizamento do caule, porque estimulam a produção de raízes. Olha, comparativo, né? Ó, sem a auxina do lado esquerdo e com a auxina do lado direito. Ele chama talco enraizador. O próximo efeito das auxinas sobre as plantas está na formação dos frutos, tá? Então, a gente viu que um dos lugares que produz auxina são as sementes.
Então, as sementes produzem auxina e esses hormônios migram, então, para a parede do ovário e formam o fruto. Então, lembra quando eu falei para vocês lá? Fecundou, né? Fecundou o óvulo fecundado forma a semente. E aí, lá, quando eu comecei a explicar a fecundação de angiosperma, eu falei que o óvulo fecundado, formando a semente, ele promovia a formação do desenvolvimento do ovário, que aí dá origem ao fruto. Quem que faz isso? A auxina. Então, quando o óvulo é fecundado, forma a semente começa a produzir auxina, e a auxina é que vai estimular o ovário a se formar fruto. E aí, olha que os pesquisadores descobriram. Se a auxina é que forma o fruto, então se a gente pegar uma auxina sintética e jogar na flor, ela pode desenvolver um fruto sem semente, que é a melancia sem semente, a uva sem semente, que geralmente eles pegam, jogam a auxina e aí formam o fruto sem ter a fecundação, sem formar a semente. Né? É a técnica da partenocarpia, né? Frutos partenocárpicos que não produzem semente. Isso pode ser feito de forma natural, como na banana, por exemplo, ou de forma artificial para a produção de frutos sem sementes. Tá? Isso é auxina sintética. Lembra, o que é auxina sintética? Nossa, um barulho aqui em casa. A auxina sintética é aquela feita em laboratório, em empresas. Né? Então, aí, se tem fecundação, grão de pólen, tem fruto com semente. Se você pega a auxina e joga direto na flor, no ovário da flor, então ela produz o fruto sem a semente. E uma outra, vejam quantos efeitos a auxina tem no vegetal, por isso que por isso que ela é o principal hormônio que a gente estuda no ensino médio, né? A auxina, ela, junto com um outro hormônio chamado etileno, ela provoca a abscisão, ou seja, a quebra da folha. Então, a folha está verdinha e aí vai passando o tempo, a folha resseca e ela cai. Essa queda da folha, principalmente no outono, né, ela tem a influência das auxinas junto com o etileno. Né? Quando a folha cai, a gente chama de abscisão, amputação, separação ou poda natural, que é quando a folha cai naturalmente. Tá? Então, o que acontece? Né? Via de regra, as folhas produzem auxina e a auxina fica mandando informação aqui, né, para os raminhos, ok? E aí, a folha vai ficando velha, né? E quando a folha vai ficando velha, não produz mais auxina, porque a auxina só é produzida em folhas jovens, né? E aí vai caindo o nível de auxina. Quando cai o nível de auxina na folha, que é o B aqui, começa no raminho a ser produzido o etileno, que é um outro hormônio. E aí a auxina que mantinha a folha lá, quando você diminui a auxina e começa a produzir etileno, a folha cai. Né? Então, da próxima vez que vocês virem uma folha caída ou uma folha caindo da árvore, você vai falar assim: nossa, o nível de auxina no ramo deve estar baixo, ok? Então, mais uma vez, folhas jovens produzem grandes quantidades, agora é o cachorro, de auxina e isso permite que a folha fique presa no ramo, no galho. Conforme a folha foi ficando velha, menos auxina é produzida, produz o etileno e aí ocorre a queda da folha, ok? E aí, então, nós vimos os principais efeitos das auxinas. E aqui do lado esquerdo dessa tabela, acho que eu tirei do livro de vocês, inclusive, nós temos outros hormônios, giberelinas, citocininas, etileno e o ABA, que é o ácido abscísico. Eu coloquei em retângulo as principais características de cada hormônio que vocês têm que saber, né, que geralmente pode cair no vestibular. Então, por exemplo, indução de partenocarpia. Além da auxina, né, as giberelinas também auxiliam na produção de frutos sem sementes, que são os frutos partenocárpicos. Falou em germinação de semente, a semente germinar, quem está relacionado é a giberelina, ok? A citocinina
ela retarda, eu esqueci de colocar, retarda o envelhecimento da planta, ok? Vejo que cada uma é produzida num lugar. A giberelina é produzida em meristemas, folhas jovens, sementes imaturas. Vejam, gente, que a giberelina está muito associada às auxinas, tá bom? As citocininas são produzidas nas raízes, que é outra parte de produção. O etileno, eu acho que é o mais comum nosso. Não sei se vocês viram, quando a mãe quer amadurecer muito rápido um fruto, um abacate, banana, o que você faz com a banana verde? Você compra verde no mercado e você quer que ela amadurece rápido. Você enrola ela num jornal, coloca ela num saco de plástico fechada. Por quê? Porque os frutos, eles liberam etileno e o etileno amadurece o fruto. Então, se você mantém eles num saco plástico fechado, o etileno fica lá e a banana amadurece mais rápido. Então, toda vez que vocês ouvirem a atuação no amadurecimento de frutos, é o etileno. Lembrando também que promove a queda da folha, como a gente acabou de falar. O ácido abscísico, ele induz a dormência de gemas, ou seja, permite que as gemas do caule, da raiz e as sementes estejam em estágio de dormência, tá? E induz o fechamento do estômago. É bem comum também, exercício de vestibular, perguntar qual é o hormônio que induz o fechamento do estômago, tá? Então, esse é o ABA. Claro que eu ia ficar aqui falando um mês sobre fisiologia, sobre hormônios vegetais, né? E não é a intenção. Então, eu resolvi colocar esse quadro e deixar em destacado o que geralmente mais se pede das características dos hormônios, ok? Aqui eu achei tão bonitinho, né? Por exemplo, germinação e estabelecimento, né? A planta germinar e se estabelecer, 2 hormônios, né? A citocinina e a auxina. Crescimento vegetal, a giberelina, como eu falei para vocês, e a auxina. Alguns vão tratar como ácido giberélico, ok? Etapa 3, de floração e reprodução, temos aí o etileno, né? Amadurecimento também, o etileno, ácido abscísico. Então, é mais ou menos uma organização de em que etapas os hormônios atuam. Aqui uma questãozinha recente, acho que eu cheguei a comentar nos slides, né, da Unesp de 2019 sobre gravitropismo, geotropismo. E aqui uma questãozinha de segunda fase também sobre hormônios. A gente encerra então essa parte de hormônios e eu volto nas 2 próximas videoaulas falando do último assunto de fisiologia, que é a morfogênese. Até lá!